Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da Agora, onde Paulo ia, tinha o pessoal da lei de Moisés. Onde ele ia, tinha. Por quê? Porque de Israel se espalhou por todo mundo. Então o tomaram Está escrito em Jeremias. a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: Podemos saber que novo ensino é esse que está... Jeremias diz: eis que eu vos darei losna de comer, porque de Israel se espalhou a contaminação para todo o planeta. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E era um povo muito pagão, né? Entregue a muitos deuses. Mas Paulo foi lá com Vejo ousadia. que são muito religiosos em todos os aspectos. Pois andando pela cidade, observei seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Disso não, Paulo. Vai apanhar aí, Paulo. Servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Ah, dinheiro do homem, tem que trabalhar para dar dinheiro a ele. Dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Não, mas quer 10% do dinheiro que eu trabalho para dar a ele. Vê se esse é o Deus verdadeiro, amado. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra. E tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, uma escultura feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E é nisso que nós cremos, e que está perto, é o que nós cremos. A todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram: a esse respeito nós os ouviremos. Para todo o planeta. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E era um povo muito pagão, né? Entregue a muitos deuses. Mas Paulo foi lá com Vejo ousadia. que são muito religiosos em todos os aspectos. Pois andando pela cidade, observei seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Disso não, Paulo. Vai apanhar aí, Paulo. Servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Ah, dinheiro do homem, tem que trabalhar para dar dinheiro a ele. Dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Não, mas quer 10% do dinheiro que eu trabalho para dar a ele. Vê se esse é o Deus verdadeiro, amado. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra. E tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, uma escultura feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora,
ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E é nisso que nós cremos e que está perto, é o que nós cremos. A todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram, a esse respeito nós os ouviremos outra vez. Deixa eu fazer isso outra hora. Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles e amaldiçoando, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Que seu próprio sangue caia sobre a sua cabeça! Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, eu irei para os gentios. E cansou, enjoou desse povo aí do sistema religioso. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa ao lado, que era a casa de Tício Justo, um temente a Deus. Crispo, chefe da sinagoga, com toda a sua família, creu no Senhor, e muitos dos coríntios que o ouviam criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo. Continue falando. E não fique calado. Pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Paulo em Corinto ensinando, depois ele escreve uma carta falando para o pessoal que não vê nada certo naquela questão da cumilança. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal. O judeu significa